Fala, galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um. Aqui falo muito sobre iluminação e como um eletricista se tornar um profissional diferenciado no mercado, tá bom? Então, tamo junto aí. Quem for chegando aí na live, venha trazendo aí suas dúvidas, tá? O foco de hoje, o tema do episódio de hoje do Luz Decoração é descobrindo se o produto é de qualidade. Ô Bruno, que produto? O que você vem falar? Então a ideia é que você, eletricista, aí, principalmente com o nosso foco, consiga visualizar, consiga perceber se determinada luminária, se determinado LED tem qualidade, como que eu posso indicar para o meu cliente, como que esse tipo de luminária não vai queimar o meu filme, né? Então você determinou que ia colocar a luminária XYZ, e aí o seu cliente confiou em ti, e aí muitas vezes você tem situações complexas, dentre elas LED piscar. Quem já passou por isso? LED piscar, o LED não funcionar, o LED perder fluxo luminoso, tá? Ou então aquela situação que tem na caixa informando aquele pacote de luz de tantos lumens, 1000 lumens, 500 lumens, e aí no local aquele fluxo luminoso não corresponder à realidade. Alguém de vocês já passou por isso? Então, é mais ou menos por aí que a gente vem trazer o debate, tá bom? Então, assim, quando você vai comprar uma luminária ou indica para o seu cliente comprar essa luminária, que muitas vezes o cliente te dá a carta branca, fala, ó, pega a luminária para mim, você passa o seu cartão e ele já te reembolsa, né? Muitas vezes acontece essa situação. Então, como você vai saber se o produto é de qualidade? Como você vai ter segurança em indicar essa luminária ou essa lâmpada, tá? Então, é, é um bom desafio para você, eletricista, que indica as luminárias para o seu cliente, tá? Tanto para você comprar para ele e aí você já leva e tal, ou você só faz a listinha e indica o que você quer. Então, quando for fazer uma listinha, a ideia é que a gente comece a especificar mais do que simplesmente colocar lá, eu quero uma lâmpada bulbo, eu quero uma luminária 30 por 30, tá, mas que lâmpada é essa? Me especifique, fale um pouco mais. Vamos bater um papo aqui, né? De LED para LED. Eu quero uma, que luminária 30 por 30, né? Então, assim, você tendo uma bagagem, macetes aqui que são básicos do dia a dia, vai te ajudar, de certa maneira, a não passar certos perrengues, tá? Problemas acontecem em todas as obras, o importante é que tenhamos rápidas soluções, mas a gente pode diminuir muitos dos problemas simplesmente colocando produtos de mais qualidade no local, tá? Que mais? Boa noite para a galera que foi entrando aí. RC Elétrica, Vasconcelos, Acard, beleza. Olha o Ronald aqui pelo YouTube, vamos ver. Boa noite, Bruno. Barra rígida de LED de qualidade. Comprei 16, todas com problemas. Olha o Ronald aí tendo uma experiência não muito, não nada agradável. Conta aí pra gente aí qual que foi a barra, qual que foi o fluxo, qual que foi. Se quiser falar a marca, fica à vontade aí também, tá? Tem ninguém aqui patrocinado por marca, estamos na democracia, livres para falar, tá? A ideia é que vocês tenham realmente as melhores escolhas aí, tá? Então, um produto com uma qualidade ruim pode acabar com o seu trabalho? O que vocês acham? E aí? O que vocês me dizem sobre isso, tá? Então, você foi lá, planejou, projetou, fez ali o circuito elétrico, dividiu os interruptores, eu vou acender aqui, eu vou acender ali, e aí, cara, se você pôs ali uma lâmpada luminária que não é de qualidade, eu te falo, pode queimar o seu filme, tá? Então, para o cliente entender que
a sua qualidade do trabalho é X e a luminária é Y, tem que estar equalizado, tá? Então, o que vai acontecer, só para começar aqui? Você fez tudo certo, fiação, negócio lindo, e aí colocou a luminária porcaria. Normalmente o cliente vai chegar, ô meu amigão, fala aí, João, eletricista, tudo bem? Pô, cara, tem alguma coisa que você fez lá que tá errado, meu, a luminária tá piscando. E aí o que acontece? Vai lá o João eletricista na casa do cliente e vai tirar a peça, vai testar e tal, vê que a fiação tá tudo certo, vai pro quadro, faz os testes que tem que fazer, leva multímetro, leva sei lá o que e faz aí, beleza. E aí o que acontece? A peça continua piscando. Então aí você já instalou a peça, você teve o seu dia que você fez a instalação da peça. Desculpa. Deixa eu beber até uma água aqui para dar uma. Então vamos lá, pegar o raciocínio aqui. Você foi lá, instalou a peça e aí ela começou a piscar uma semana depois. Então você já tinha programado ali a sua diária, tá? Então vamos imaginar que você tenha cobrado uma pecinha lá, R$ 100, tá? Por número redondo aqui, tá? E aí, beleza, o cliente te pagou R$ 100, e aí passou uma semana, ele liga, Joãozinho, beleza? Beleza. Pô, cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Isso o cliente está pensando, cara, o Joãozinho deve ter feito merda. E aí você pensando, o que será que aconteceu, mano? Puta merda, deve ser aquela luminária. Será se você tiver ajudante? Será que o meu ajudante fez alguma coisa errada? Então já começa aquele monte de julgamento que é normal acontecer, mas que podemos evitar de certa maneira, tá? Então você vai voltar, você já teve um dia lá para instalar e agora você está voltando. Dependendo da distância, só a segunda ida você já ficou no 0 a 0. Se você teve um lucro lá de, vamos imaginar que o seu lucro final seja, a gente teve uma live, tem aqui um vídeo de semana passada, a gente falou muito dessa coisa de fazer conta, então depois vocês olham aqui os vídeos no canal, no Instagram, tá bom? Acompanha aí, Luz Decoração, @Mantovani Design no Instagram. Eu falei muito dessa coisa de fazer as contas, tá? Entender o que é o lucro, investir nas suas ferramentas em educação e tudo mais, tá? A gente fez um passo a passo ali para ficar bem claro, tá? Senão eu vou sair do tema aqui. Mas aí vamos imaginar que você tem ali R$ 50 de lucro. Só de você ir nessa segunda vez, você já está 0 a 0. Então aí eu te pergunto, compensa colocar aquele LED porcaria, aquela coisa baratíssima que tem em todo local, tá? Que não tem muito milagre em LED não, tá? É lógico que tem valores, você vai comparar marcas, comparar em termos de qualidade, tá? Mas se for uma coisa muito barata, cara, desconfia, tá? É esquisito e não tem por onde fugir, porque quando vem lá, o que vai acontecer? Basicamente, o China, né? As peças 90%, 99% do LED vem da China. Ele vai entregar o que o mercado pede. Então, o importador chega aqui e fala: eu quero que esse painel, essa fita, custe R$ 10 o metro. Vamos supor que no mercado hoje o metro é vendido a R$ 50 com top de linha. E aí começa aquela briga. Pô, chegar no R$ 45 é uma situação normal, demanda, né? Demanda, oferta, né? Oferta e procura, é lei da economia. Quanto mais está vindo, a tendência é baixar o preço. Mas assim, você vai no 45, R$ 40, não R$ 10. R$ 10 o cara começa a tirar coisa. Tem luminárias que os caras tiram um parafuso para economizar, tá? Então, assim, não tem muito milagre. Então, assim, já para começar, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, não compensa, você começa a ter prejuízo. A gente quer ensinar vocês o quê? Dobrar o faturamento, aumentar a lucratividade, ter mais clientes. É isso que a gente está querendo trazer, você que está me assistindo, tá? Se você não quer dobrar o seu faturamento, se você não quer ser mais lucrativo aí como eletricista, se você não quer aprender sobre iluminação, aqui não é o local, tá? A ideia, o foco é esse, tá? Deixa eu ver aqui mais mensagem aqui, deixa eu ver aqui pelo Instagram aqui. Vasconcelos, boa noite. O que você indica LED com fonte 12 volts e tensão de linha? Os LED, você quer dizer fita de LED, Vasconcelos? Só me indica aí. Por fita de LED, é... Bem,
Trabalho com algumas, tá? Trabalho falando em marcas aqui, Stella, Save, Brilha, Romalux, são as 4 aí que eu utilizo mais. Os drivers deles também, todos eles. Eu já uso misturado, dependendo da situação. A fita da Stella com driver da Brilha, não tem problema nenhum. São drivers aí que eu costumo utilizar e vai dependendo do projeto. Às vezes tem uma marca que o preço está um pouquinho mais barato, mas são marcas que me dão respaldo e garantia de pelo menos 2 anos, tá? Então, a garantia é um dos termômetros aí para a gente saber qual que é uma linha de corte, digamos assim, né? Então, se o fornecedor não dá garantia ou dá 3 meses, 6 meses, é muito pouco, tá? É muito pouco. Porque às vezes você compra o material, a obra está rolando e vai instalar essa fita daqui 4 meses. Aí você tem 1 ou 2 meses de garantia. Até você instalar, aí você instala, o cliente nem mudou, o negócio fica desligado. Aí ele vai mudar, já passou a garantia de 6 meses. Então nem compensa, tá? Às vezes é um valor que muda, e normalmente quando põe menos garantia, a qualidade é menor, tá? Então eu gosto de trabalhar 1 ano para cima, mas eu escolho marcas, eu, Bruno, de 2 anos, em alguns casos 5 anos, tá? Tem a fita da Look, por exemplo, 5 anos de garantia. Tem alguns spots e luminárias com LED acoplado de 5 anos de garantia no mercado. Então você fica sossegado, tá? Então normalmente a empresa que vai dar uma garantia desse tipo, ela já está dando uma chancela aqui de qualidade que fala, pô, né? Então é igual você comprar um carro com uma garantia de 5 anos e um carro que tem 1 ano de garantia. Muda muito, tá? Vamos ver aqui o que o Ronald falou. O problema é esse, sem marca. O Ronald, então, vou relembrar a pergunta aqui. Então, ele perguntou: barra rígida de LED de qualidade. Comprei 16 e todas com problemas. Então, aí depois ele comenta: o problema é que eu perguntei da marca. O problema é esse, sem marca, sem nome. Fui pelo valor da wattage, que era 25, e dizia ser certificado. O fluxo é maravilhoso, mas começaram a dar mau contato no meio da placa e não acende mais. A empresa não retorna e parece que vou ficar no prejuízo. Se fosse para um cliente, estaria numa situação bem desconfortável. Então vamos lá. Uma das listas, uma das coisas que eu fiz aqui, escrevi aqui para lembrar, além da garantia que foi o primeiro item que eu comentei aqui, a marca, para mim, no nosso mercado faz diferença, tá? Então, quando você fala aí de mercado de iluminação de qualidade, para mim faz, tá? Eu acho que não no sentido assim de porque a marca tá bombada na rede social e tal. Não, a marca assim, quando a gente fala empresa de marca, a gente vai ter uma chancela que a empresa consegue dar, por exemplo, 2 anos de garantia, que ela tem um histórico, que ela não tem 1 ano de mercado, que ela tem sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos. É claro, quanto mais tempo a empresa tem, mais garantia da, né, a situação dela já está há muito tempo, ela já foi testada, porque tem muitas empresas, tá? Escutem aí, né? Às vezes vocês não sabem, para mim é uma situação comum até. Muitas empresas, inclusive pessoas chineses instalando aqui em São Paulo. Então, como eu estou em São Paulo, a gente tem mais próximo isso, instalando aqui no Brás, na Moca, região aqui da Zona Leste, no centro de São Paulo, 25 de março, Santa Efigênia. Então, tem pessoas, nada contra, o mercado é aberto, tá? Então, temos o mundo inteiro aqui, mas o que a gente comprava de elemento lá na China e trazia para cá, já tem os importadores chineses com distribuidoras aqui e alguns montando loja, tá? Daqui a pouco só falta ali ter os chineses instaladores, tá? Então eles vão dominar tudo se a gente não tomar cuidado. E uma das coisas que infelizmente acontecem, eu acredito que é uma percepção de mercado. Como o brasileiro pede baixa preço, é lógico, é uma briga nossa de conseguir baixar o preço do produto, o mercado pede, é um desafio, mas é o que eu falei, eu dei aquele exemplo, R$ 50 e a gente quer chegar ao mercado a 10.
pô, de 50 vai para 48, 45, até chegar no 40. O mercado estabilizou, veio uma tecnologia nova, essa que estava aqui, ela vai custar 30. É assim que funciona. Mas já ir lá nos 10, não vai ser a mesma fita, é outro produto, entendeu? É um nível abaixo. E aí o que acontece? Ele já vem com essa percepção e já traz muita porcaria, porque é barato, tá? É produto barato e aí a situação é o que a gente está vendo aqui como exemplo do Ronald, infelizmente, tá? É, que mais? Aí o que acontece? Muitas vezes essa empresa não tem nome, tá? Eu já vi esse filme, tá, Ronald? Eu compartilho da sua dor. Teve uma vez que a pessoa vem aqui, eu vou dar um exemplo, vem uma chinesinha aqui, ela veio com, da época que eu ia com carrinho de feira acompanhar minha avó na feira, tá? Ia comprar umas frutas, verdura lá e ajudar minha avó. Morava em São Bernardo, no bairro do Jordanópolis, e até a Avenida São Paulo, que é a avenida que tinha feira, para quem é de São Bernardo aí se conhecer. Ia lá de terça-feira de manhã, ela gostava aí de cedo, vamos lá. Ela falava, Bruno, vamos tirar essa bunda pesada aí do sofá da cama. Bunda pesada é o termo que ela usava para eu deixar de ser preguiçoso, tá? Então eu ia lá, vovó Luzinete, saudades, Deus a tenha, e aí eu ia acompanhar ela lá na feira, tá? Beleza. E aí essa chinesa vem, eu só estou fazendo analogia aqui para lembrar aquele carrinho de feira, aqueles velhaco lá, da velha guarda aqui, bem roots. E aí ela apareceu com um carrinho de feira desse para mim, aqui para o Bruno. Você não quer ver um produto aqui para vender, né? Se apresentou lá, não tinha nenhum cartão, já começou mal, não tinha nome da empresa. E aí ela mostrou uns embutidos com LED acoplado. Oh, embutido de cristal, tá na. Logo quando deu o boom dos cristais com LED acoplado e tal. Eu falei, Bruno, eu tenho aqui uns LEDs aqui e tal, são muito bons e tal. Primeira coisa que eu perguntei, oi, tudo bem? Boa tarde. Qual é a garantia do produto? Ah, produto não tem garantia, não necessita, que é LED. LED não queima, LED não esquenta, é para a vida toda. Eu falei, qual que é o nome da empresa? Não tinha nome da empresa, não tem saque. Então, assim, é aquele tiro no escuro, e não é bem assim, tá? LED tem tem normativas, tem testes que podem ser feitos, desde teste de temperatura de cor, teste de potência de fluxo luminoso, teste para se tem interferência por exemplo, eu fui uns 2 anos atrás na Stella, e eles têm lá um teste que você põe, sabe quando você, antigamente, eu já passei por isso também lá em São Bernardo, o quadro era com os fusíveis daqueles antigos, e aí tá a casa inteira acesa, aí você liga o micro-ondas, e aí você liga a máquina de lavar e tal, aí você vai tomar banho, cai o disjuntor. Então, tem essa questão do quadro, mas essa analogia, o que que é? Tem um teste que é tipo assim, você está funcionando o micro-ondas, ao mesmo tempo você tem uma lâmpada de LED, ela começa a dar uma interferência, tá? Então, ela dá uma pequena interferência, ela pode ficar piscando. Então, esse teste é para evitar que o LED tenha esse tipo de oscilação. Então, tem vários tipos de teste. Esses testes custam dinheiro para as empresas porque ela vai manter um LED com nível de qualidade, tá? E tem outros parâmetros aí, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais de pergunta aí. O Vasconcelos continua aqui. Eu instalei um driver que leva 3 segundos para acender o LED, onde o driver opera em 50 Hz em 220. Pode ser que isso dá esse delay? O delay, você tinha perguntado o que antes? Tal. Não, não, até 4 segundos é normal, tá, Vasconcelos? Dessa questão do driver do delay, porque basicamente você tem acendeu, deu toque no interruptor, por exemplo, ligou a energia e ele tem esse tempo, vamos dizer ali, para percorrer, a fiação chegar, entra no driver, aí liga né, como se fosse um starter, né? Antigamente tinha uns reatores com starter, é como se tivesse um startzinho na fonte ali no driver, e aí ele vai essa corrente lá para a fita, para o perfil. É normal. O que dá treta aí, às vezes, é o cliente que ele é detalhista. E, por exemplo, eu tenho aqui atrás de mim perfil, ó, tem um perfil em cima, embaixo e tal. Então, imagina um ambiente que eu tenha 2 perfis, cada perfil com o seu driver.
e aí você põe um drive em cada um. Eu costumo usar um em cada um, porque se queimar um, eu tenho outro, né? Já comentei aqui do canal essa questão principalmente se for escritório, cozinha, não é bom a gente depender de um driver só, que se queimar o driver, você apaga o ambiente inteiro. Agora, quando nichos, aí beleza, você põe um só para acender tudo, tranquilo, porque aí é efeito, não é uma necessidade, tá? Então eu faço, eu puder, eu, Bruno, faço desse modo. E aí o que acontece? Quando você tem essa situação de dois ou mais perfis, cada um com seu driver, esse delay pode variar e não é considerado um defeito. Então você vai ter aquela fonte, aquele driver que acende assim instantâneo, pá, né? Você deu o interruptor e já acende. Outros que demoram um segundo, outro que vai demorar dois. Então você pode ter um efeito meio escadinha, meio, mas é normal, tá? Eu não sei, já questionei algumas fábricas com isso, é considerado normal, e eu não sei te dizer que seria um departamento de engenharia com relação a isso para equalizar, para ter um padrão, um segundo tudo. Não tem, tá? Então é considerado normal esse delayzinho. Vamos ver aqui o que o Ronald falou. Tá, ele falou que a empresa não retorna e parece que vou ficar. Ah, tá. A gente estava falando da placa. Então é isso, Ronald. Tenho placas, por exemplo, placas que eu uso. Eu gosto de usar da Look, tá? Tem placas italianas, meu, top de linha, assim. Uso para alguns projetos específicos, com drivers, né? O drivers também, assim, fora, garantia de 5 anos. Então, eu estou falando dos mais tops aqui, tá? O Luiz aí se acompanha a gente, ele acompanhou ontem de manhã a live, ele pode falar legal aí, Luiz, representante da Look. Grande abraço aí, Luiz. Tenho placa da Save. A Save tem uma placa que eles usam o termo fita rígida, mas é uma placa de LED, né? O termo mais correto é eu falar placa de LED, que ela tem o veículo 1,20 m, 20 watts, tem 3.000 kelvins ou 4.000 kelvins, e é o mesmo esquema da fita de LED. Você pode soldar, mesmo esquema. Então, se eu não me engano, a cada 5 centímetros você pode fazer cortar ali. Então, para que eu uso essa placa aí da Save, por exemplo? Para fazer adaptação em luminárias. Então, alguns plafons, eu estou fazendo essa semana. O plafon é com luz indireta, aqueles rebatedores, né? Então, é uma peça quadrada, eu jogo a luz para cima, ela vai retornar. Tinha 2 lâmpadas palito, então cada lâmpada palito a mais econômica era 100 watts. Então imagina, o cara tem uma peça de no mínimo 200 watts, então a lâmpada queima, já não é tão eficiente, né? Então hoje com LED. E eu falei para o cliente que existe a lâmpada de LED, só que ela não dá nem metade. A lâmpada de LED mais forte, que é da Palito, que é a R7S, né? Que é o termo técnico, aquelas palitinho fininho, ela daria um equivalente a uns 50 watts, nem metade do fluxo. Não. Então, uma luz indireta com metade do fluxo, o cliente está a peça já faz 10 anos, então ele foi para a sugestão que eu dei, que foi trocar pelas placas, que ia dar um fluxo legal. Então, basicamente, vai pegar o quadrado, essa bandeja, digamos assim, e aí vai colocar os LEDzinhos enfileirados e aí soldar eles, tá? E aí jogar o fio para ligar com o drive que vai ficar no forro de gesso. Então ele vai ter uma peça de LED consumindo aí menos de 20 watts, o que ele gastava 200 watts. Então, no mínimo 200, né? Então pode ser que ele tinha 850 e dava 300 watts. Então, no mínimo 10 vezes ele vai estar economizando, a energia está cara para cacete, mas essa, por exemplo, tem 2 anos de garantia. Eu falei da Look de 5 e tem a da Save de 2. Então, são exemplos, marcas tops, né, conhecidas, tem história com a Look, eu trabalho com eles há 21 anos, o tempo que eu estou em iluminação, eu trabalho com eles. A Save é uma empresa mais nova e tem menos de 10 anos, se eu não me engano, mas já está ali consolidando, tem uma marca, traz garantia, faz teste, tem um corpo de engenharia, então você vai sabendo um pouco mais sobre a empresa, vai te dando esse respaldo, e dentre outras que tem no mercado, tá? Que montam placas e trazem, tá? Então são 2 exemplos para a placa que eu uso aí, tá? Vamos ver o que tem mais aqui de pergunta. Edinaldo Souza, o Edinaldo aí, boa noite. De vez em quando ele aparece aí nas lives, isso aí.
Vi que tem lâmpadas par 30 tipo chuveirinho com altas potências, 43 watts de marcas pouco conhecidas. Posso usar essas lâmpadas em iluminação geral? Gostei da pergunta porque o que importa não são os watts, são os lumens, Edinaldo. Então, eu vou falar que se, você falou de par 30, 43 watts. Tá, é que eu marquei 30 watts e 43. Mas vamos supor que tem uma par 30 com LED COB, tá? Um LEDzinho ali, dessas marcas que ofereçam garantia de 2 anos. E aí você tem essa marca, vamos supor que seja um Xing Ling de 43 watts. Beleza, e aí a par 30 que eu tenho no LED COB, ela emite, sei lá, 43 watts, vou falar aqui de 1.500 lumens. Enquanto a de 43, ela também emite os mesmos 1.500 lumens. Aí eu pergunto para você, qual que é melhor, qual que é mais eficiente? Deixa você responder aí, hein? A eficiência, Edinaldo e todo mundo que está aqui, ela tem a ver um pouco com isso. Você vai dividir o consumo, né? Então, os watts são consumo. Eu tenho 43 watts, eu tenho consumo de 1.500. E aí eu tenho os mesmos 1.500 lumens, mais com 30 watts. Então, se eu pegar aqui 1.500 lumens, 43 watts. Então, eu tenho aqui uma eficiência de 35 lumens por watt, tá? Então, arredondando aqui. Então, no exemplo 35, isso aí, 35 do exemplo de 43 watts. Agora, se eu pego os mesmos 1.500 por 30, ela vai ter uma eficiência de 50, tá? Por watt. Então, eu tenho 50 por watt e tenho 35 por watt. Então, eu tenho uma eficiência, uma diferença ali de 15 lumens por watt mais eficiente, se eu fosse no exemplo ali que ela consuma 30 watts. Então, eu digo, já que há uma lâmpada ser mais eficiente, ela emite os mesmos lumens e ela economiza energia, ela é um LED melhor. É uma lâmpada, não só o LED. Quando a gente fala de lâmpada de LED, a gente pensa a lâmpada como uma luminária, porque ela tem a carcaça dela tem que ser pensada a dissipação de calor, tá? Então ela vai jogar calor para trás, vai jogar luz. Alguns casos normalmente sai ali alguma, a gente já fez teste de temperatura aqui no canal, sai um pouquinho de calor no feixe luminoso, mas a 90 e tantos por cento é para trás, tá? Então tem que ter esse gerenciamento térmico. Eu já vi linhas de lâmpadas que o pessoal trouxe, LED de qualidade excelente, e começava a queimar com o tempo, e os casos eram assim, depois de 2 horas ligado. Depois de 2 horas ligado, depois de um certo tempo ligado. Por quê? Esquenta, é igual você ter o cooler no computador. Tem porque é para ventilar, para dissipar o calor. Então acontece a mesma coisa na lâmpada. Não tem um cooler, mas o conceito é parecido. Eu tenho dispositivos, acessórios que vai dissipando o calor ao longo dessa lâmpada ou da luminária. Então, nisso, eu consigo garantir que realmente a lâmpada vai durar ali, por exemplo, chutando aqui, né? Não, a gente fala em 1.000 horas, mas vamos falar ali que dure 10 anos, tá? De acordo com o seu uso, porque a gente fala em horas, porque se você usa 1 hora por dia, ela vai durar muito mais o cara que é numa empresa que fica 10 horas por dia ligado, tá? Então essas relações são importantes. Miguel Arcanjo, mais uma perguntinha. Driver, quantos por cento acima da amperagem posso utilizar para unir qualidade do produto e na instalação? Olha, Miguel, eu costumo fazer uma conta pondo 15% a mais, tá? Então, se você tem ali um driver, vou pegar aqui, eu tenho que fazer calculando aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma fita de 14,4, 5 metros. Vai dar 72 watts o consumo desses 5 metros. Beleza, aí eu vou dividir por 12 volts, que é a corrente ali, podia ser por 24. Tá dando 6, esse 6, opa, dá para enxergar aí? Esse 6 seria 6 amperes, né? Nesse caso, eu aumento, aí eu ponho 15% a mais, né?
esse vai dar 6,9. Aí eu colocaria um driver de 7 ampere, por exemplo, tá? Se não tiver de 7, vai ser o de 8, 8,3, tá? Mesma coisa, a fita deu, vamos dizer, você faz uma continha ali, uma fita básica 4,8, 5 metros, eu tenho 24 watts, né? Consumo total. Divido por 12, vai dar os 2 amperes. Ponho 15% aqui de margem, eu tenho 2,3. Neste caso, eu posso usar 2,5, 3 amperes. Sempre coloco a mais, tá? Porque acontece uma situação, é muito difícil os drivers estarem 100% equalizados com a energia, então eu sempre ponho uma gordurinha, porque vai evitar você voltar na obra, aquele LED vai começar a piscar. Basicamente é o que vai acontecer, o driver vai ficar ligado, não vai aguentar, e ele começa a flicar aí, piscar tá? Vamos lá. Oliver 1. Olá, preciso de sugestão de iluminação para escritório. Putz, Oliver, aqui eu vou falar de qualidade da lâmpada do LED, senão eu vou sair do tema. Escritório eu posso sair aqui, faz assim, eu vou mandar uma caixinha de pergunta no Instagram, @mantovani_design, aí eu posso fazer um videozinho curto lá para você e mostro no Stories para a galera. Ou, quando for surgindo temas, eu estou fazendo as lives mais na temática, tá? Então, já fiz aqui lives sobre preço, você fazer iluminação baixo custo, criatividade, live, né? De tudo que é tipo aqui, tá bom? Senão a gente tem bastante assunto, adoro responder a todos, mas eu vou focar aqui na questão da qualidade, tá bom? Mas basicamente o que eu posso dizer para você, como sugestão de iluminação de escritório, usar luz difusa, por exemplo. Está vendo um perfil com difusor de acrílico? Então você pode pensar em luminárias quadradas, os perfis de LED. Eu falo porque a luz difusa é um caminho, tá? Não é a solução principal, mas a luz difusa é uma luz espalhada. Nós, seres humanos, desde os homens da caverna, a gente aprendeu a caçar e a gente vai caçar aonde? Na luz do sol. E o sol não é uma luminária pontual, tá? Uma luminária focadinha. Então, quando você sai, você tem aquela luz uniforme. Então, nós, seres humanos, estamos acostumados à luz uniforme. Fomos projetados para isso. Então, na hora que você vai ter um escritório, um local de trabalho, é importante que você consiga trazer um efeito que tenha essa luz difusa. Tá bom? Espero ter respondido aí de um modo bem resumido. Vamos lá, Ronald. Aprendi bem a lição. LED só marcas com responsabilidade no mercado. É o que eu falo, Ronald. Às vezes a gente aprende no amor, né? Então a gente vai esclarecendo, a coisa vai dando certo, a relação vai indo bem. Às vezes a gente, infelizmente, aprende na dor. Mas na dor é quando a gente tem mais aprendizado, né? Porque a gente não esquece que esse erro você não vai cometer mais. Beleza? Tamo junto aí, Ronald. Edinaldo, ela especifica 3.000 lumens. Isso aí, 3.000 lumens é bastante. Não sabia que existiam essas lâmpadas. Tem até par 38, tá? Par 30, 30. Começa na par 16, que é MR16, que seria de Croica, né? Aí vai para par 20, para par 30 e existe maior ainda, par 38, tá? Como lâmpadas ou peças aí com LED acoplado, tá bom? Boa noite aí, Jonathan, beleza? Aí, direto da ABC também. Estamos aí falando live sobre LED de qualidade aí. Então vamos lá. Vou citar um exemplo. Escrevi uma historinha aqui para você entender. Deixa eu ver aqui. Miguel Arcângelo. Pode usar. Você está perguntando a questão do cálculo lá que eu fiz, deu o exemplo de 6 amperes, né? Tranquilo. É de 7 amperes para cima. Aí eu fiz o 15%, deu 6,9. Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 8,3, 8,5, pode ser 10, pode ser 12 amperes, não tem problema. Se você usar um driver mais potente, está sobrando aqui, vamos dizer assim, energia, né? Ele vai dar conta daquilo com facilidade. É como se eu tivesse aqui é como se você imagina assim, Bruno, vou fazer uma corrida, vou correr 1 quilômetro e do meu lado aqui está meu técnico e a gente tem que correr com uma corda um no outro aqui, porque a gente tem que ir junto. Ele é um cara que corre maratona, corre 42 km, eu sou aqui suando, correndo 10 km. O meu ritmo é muito menor que o dele, eu vou suar. Ele já vai, vai que vai.
Então ele vai correr sobrando, tá? Então ele vai chegar bem, eu vou chegar morto, cair, pedir ali uma água, um Gatorade, uma cerveja, né? A gente toma, depois acontece, eu gosto da cervejinha também. E aí você repõe. Então o drive é a mesma coisa, ele vai ser o cara da maratona, que ele vai estar sobrando e o seu perfil, a fita, o que seja que você vai iluminar com 12 ou 24 volts aí, principalmente, com os mais usados, você, tranquilo, pode usar mais. Vamos lá, vou fazer uma historinha aqui para citar um exemplo para vocês. Então, eu sou o Bruno Eletricista, indiquei o cliente João para comprar 10 luminárias 30 por 30, 24 watts, 3.000 kelvins e 20 lâmpadas bulbo 9 watts, 3.000 kelvins. Até aí, beleza, tá? Então, 10 luminárias e 20 lâmpadas, ambas 3.000 kelvins, o 30 por 30, 24 watts e o 9 e 3.000K e as bulbo 9 watts, 3.000K. Nisso, o João vai até uma loja de iluminação, vai numa elétrica, vai no home center e solicita o material para o vendedor. Aí existem alguns caminhos. Pode ser que o vendedor vai direto, pega a marca que ele bem entenda e separa o material para o cliente. Nisso, o João leva o que o vendedor entregou a ele. O que temos de possibilidades de falhas aqui? Digitem aí, vamos ver o que vocês acham de possibilidades de falha enquanto eu vou descrevendo aqui. Primeiro, não foi identificada a temperatura de cor da... Não, no caso eu especifiquei aqui, mas se eu tivesse falado só luminária 10, 30 por 30, 24 watts, o cara ia ter que perguntar a temperatura de cor. E normalmente, quando você vai numa elétrica, o cara vai te dar uma 6.500K, brancona, tá? Então, o vendedor, tem que perguntar qual que é a temperatura de cor. Mas será que é fácil jogar a responsa só para o vendedor? Será que nós, na posição de eletricista, indicando a luminária para o cliente, a gente também não teria que especificar mais? Qual que é ideal? E debater um pouco com o cliente esse antes. Pô, eu vou te colocar uma luminária 3.000 kelvins para trazer um aconchego, eu vou indicar uma luminária numa temperatura neutra para o seu escritório, como o Oliver ali perguntou. Pô, aí, ó, mais uma dica, Oliver. 4.000 kelvins é uma temperatura que eu uso bastante, porque ela pega ali no ciclo circadiano. Pô, você vai ter argumentos ali. Então, o ciclo circadiano a maior parte do dia, 4.000 kelvins. Então, se for para escolher uma, acho que é a mais adequada, que 6.500K muito branco pode estressar o funcionário, e muito amarelo pode dar sono. É uma argumentação, uma linha de raciocínio. Mas o vendedor talvez não faça essa pergunta para o cliente João, tá? E aí, nisso, eu tenho a resposta de especificar a tonalidade que vai ficar, se essa tonalidade vai ser a luz amarela, 2.700, 3.000K, se vai ser neutra, 4.000K, 4.500, vai ser branca, 6.500K. Isso é chamado de temperatura de cor. Eu tenho que saber se essas lâmpadas ou luminárias emitem um bom pacote de luz. Nisso, eu preciso saber quantos lumens a lâmpada emite. E esses lumens representam a quantidade, o pacote de luz que sai da lâmpada da luminária. Então, nisso faz a chamada, por isso que eu falei que a pergunta do Edinaldo foi boa, porque ele comenta aqui que tem a par 30 com 43 watts. Então, é comum no mercado a gente usar esse linguajar. Eu tenho uma par 20 de 6 watts, de 7 watts, a par 30 aí de 43 watts, tá? Então, a gente tem... Qual que é a pergunta? Quantos lumens? Então, nisso a gente consegue comparar a qualidade, que você vai ver o pacote, você vai comparar com outras marcas, então você vai estar lá no display. Vamos dizer que você está numa loja que é um self-service ali, um home center. Aí você vai ver 3 marcas. Então, você tem a marca, eu estou com a lâmpada, filamento aqui, mas vamos imaginar que seja filamento. Aí eu pego essa lâmpada e aí eu tenho outra marca que tem 2 lâmpadas, mesmo modelo, mesmo formato, tudo igual. Beleza, aí você olha aqui e você fala, essa aqui consome 2 watts. Aí a do concorrente consome 3, a do concorrente consome 2 também. Aí você vai olhar quantos lumens. Essa aqui emite 300 lumens, a outra 300 e a outra 250, por exemplo. A de 300 eu tenho uma equivalência ali de 100, né, por lumens por watt. A outra ali 250 por 3 já vai ter um pouco menos. E essa aqui ela está mais eficiente porque eu tenho os mesmos 300 lumens, só que consumindo 2 watts. Eu estou acima de 100
lumens por watt, então ela é mais eficiente. Aí você vai olhar outro parâmetro, aí você olha na embalagem, você vai ver garantia, né? Vai ver mais algumas informações, fator de potência, tudo isso conta, tá? Você vai, olha ali, compara a caixinha, tá? É legal, você faz esse comparativo e, claro, se você conhecer a marca, acho que você também tem segurança nisso, tá? São dados importantes. Então, pegando um exemplo aqui, se eu tenho uma lâmpada, uma bulbo, se a bulbo lá que eu dei no exemplo, 9 watts, e aí essa bulbo X consome 900 lumens, ela tem uma eficiência a cada 1 watt de 100 lumens, né? Então, 100 lumens por watt, a gente usa esse jargão aí para falar da eficiência do LED. Considerado bom, de 100 para cima é considerado muito bom essa relação, tá? Quando a gente tem 90, 80 para baixo, já são considerados LEDs com menos eficiência, tá? Então, a gente até tem algumas coisas em filamento com LED abaixo de 70, mas são lâmpadas mais decorativas, menos eficiência. Você vai ver o fator de potência 0,6, 0,7, tá? Quando você pega uma lâmpada com 0,9, tá chegando próximo do 1, elas são mais eficientes. Tá? Então, eu posso pegar a mesma lâmpada com 9 watts e ela emitir 720 lumens. Ela tem uma eficiência menor, então ela vai ter, nesse caso, 80 lumens por watt. Tá? Então, é um parâmetro. Tá? Então, aí com relação a essa questão do fluxo luminoso, as luminárias ou lâmpadas emitem. E existe ainda uma outra situação possível, né? Você pode comprar uma luminária 30 por 30 que te promete entregar 1000 lumens, dando um exemplo aqui. E aí, quando você instala, digamos que passou um tempo ali, uma semana, ela está emitindo 800 lumens, tá? E aí, depois de mais tempo ainda, de uns 6 meses, 3 meses, ela começa a emitir 600 lumens. E aí, o que acontece? Você começa a ver, depois de um tempo, a peça acesa, mas você não está vendo a luz iluminar o ambiente. Então, isso pode acontecer, tá? Existem empresas que eles acabam dando uma carga no LED, a qualidade é inferior. Normalmente acontece isso em alguns painéis, tá? O painel, para quem não sabe, basicamente é a fita de LED em volta na borda do painel. Existem alguns painéis bacanas, no geral eu prefiro placa, que é como o Ronald falou. Eu prefiro a placa, porque ela tem mas uma placa qualidade bacana, que não costuma dar esse problema. Ela tem uma dissipação de calor melhor, a durabilidade, mais fluxo luminoso, né? Então pode acontecer, tá? Essa questão de luminárias perdendo fluxo luminoso. O que mais? E aí, vai de novo. Vai lá, você instalou a luminária e vamos dizer que seja um estabelecimento comercial, e aí pede que no resultado final você tenha no mínimo 500 lux aqui na mesa de trabalho. Beleza. Se você tem uma luminária que você coloca e vai perdendo fluxo muito rápido, o LED, ele tem, de acordo com a LM80, perder 20% do fluxo dele ao longo da vida. Quando a gente vai falar de projetar, eu sempre falo para colocar também 20% a mais aí, considerando esse fluxo total dos lux, que é o que você tem que medir ali com o luxímetro no final. Isso mais para ambientes comerciais. E a gente pode pegar esse conhecimento que está na norma, 8995-1, traz para a residência pensando no local, no escritório da residência. Então, é legal você trazer esse conhecimento, apesar de na residência não solicitar a norma para você, você pode usar o conhecimento da norma para trazer e você traz uma maior eficiência. Então, a gente quer trazer aqui mais informações, mais conhecimento, para que você tenha mais bagagem, argumentação para com o seu cliente. Isso vai trazer confiança para ele, tá? E outro fator que eu disse já no início é que a marca, para mim, conta, pois a gente tem um histórico, né? Então, se tem procedência, se você já teve inclusive marcas boas, quando você tem uma experiência ruim, digamos assim, a lâmpada está piscando, parou de funcionar, mesmo em marcas boas pode acontecer. Mas se você teve uma solução, o saque deles for eficiente, é bacana, porque aí você fala, não, a empresa teve um lote, teve uma situação XY, né, acontece. E aí resolveram, tá?
Então, tem sempre lá no catálogo ou na caixinha, na embalagem, a garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, normalmente no nosso mercado. E existem peças sem garantias, infelizmente é o que o Ronald passou aí, que ele não está conseguindo ter esse saque, esse respaldo, e infelizmente vira prejuízo, né? Mas aí é o que eu falei, a maioria dos casos eu uso aí de 2 anos para cima. Fazendo um resumo aqui, né, fazendo um fechamento aí para vocês. Então, situações que vocês podem não passar por problemas, né? Uma das coisas é aprender com o erro. Então, pegando aqui de novo o exemplo do Ronald, ele teve uma situação que ele não tem a marca, né? Xing Ling, não teve um respaldo, não teve um saque, provavelmente vai ter um prejuízo. Espero que ele consiga reverter lá na loja. Mas aí ele teve essa experiência. Eu pergunto, né, onde vai falar, ele nunca mais vai comprar dessa marca, né, que não sabe a marca. Provavelmente, às vezes, dependendo da situação, que a loja, o contexto todo, de repente ele não vai mais na loja, porque às vezes ofereceram ou falaram que a peça era boa e X, né, e assado. Enfim, falaram que era, né, uma situação e não foi, infelizmente deu deu ruim. O que eu quero dizer com isso? Você pega uma experiência dessa, que é traumatizante, quando você for para a próxima, você não vai acontecer mais. Então, você já vai ter um histórico seu. Então, é legal você anotar, tiver um local para vocês anotarem, putz, essa marca deu ruim na situação tal. Quando uma pessoa for te oferecer, você já, basicamente, pode contra-argumentar. Você fala, essa marca eu não trabalho. Aí o cara pode falar, por que você não trabalha? Pô, comprei a peça X há 1 ano atrás e as placas aqui, pô, ninguém me deu garantia, usei uma semana, o negócio já ficou zoado e tal. Aí é duas uma, ou o cara vai falar, putz, realmente, pô, não, então você tem razão. Aí ele vai ver que ele tem que te oferecer coisa de qualidade, ou ele pode ter uma contra-argumentação que a empresa realmente passou por uma reestruturação e não sei o que, e agora tem a garantia, então você vai ter a nota fiscal e tal. Pode ter uma situação dessa, mas geralmente não é o que ocorre, tá? Outros exemplos vocês irem investindo em ferramentas, tá? Então ele tem Luxímetro, que é baratinho, é legal, vai trazer uma confiabilidade com o cliente, você vai lá e mede o resultado final, e você vai tendo essa memória, pô, eu usei aqui num pé direito normal, uma luminária de 1000 lumens e iluminou super bem e a percepção do cliente ficou legal. Então você já sabe na hora que você for projetar que aquele fluxo atende um projeto X. E aí você tem que ter as referências e ver, pô, o espaço era claro, era branco, o espaço era escuro, então tem que também pensar na refletância, todos os elementos que podem influenciar para o ambiente estar mais iluminado ou menos iluminado, tá? Que mais? Ver, né, ver se a luminária com o tempo perde o fluxo, não acontece, tá? Se fique de olho se, então com o luxímetro você vai conseguir medir. Instalei hoje, chego aqui e meço, deu 600 lux. Se daqui um mês você medir de novo e tá dando 500 lux, ela já perdeu em pouco tempo 100 lux de fluxo. Então é bom, então você já vai, puta, ela tá perdendo fluxo. E muitas vezes a pessoa acostuma com aquela iluminação mais fraca no ambiente e não percebe que está mais escuro. Eu já tive casos que era um escritório grande, então lá 100 metros quadrados de escritório, várias luminárias. E aí o pessoal usou um monte de painel. E aí a galera que está lá dentro está meio que acostumada com aquele breu, né? E aí eu cheguei com um colega meu no local, você vendo da luz do sol, que é a nossa maior referência, eu cheguei no local e senti escuro. E aí, basicamente, a gente foi para o luxímetro e estava 200 lux no máximo as mesas, então tinha menos da metade. E aí fez a reestruturação, só que a empresa gastou 2 vezes, né? Que ela comprou uma porrada de luminária funcionando lá com o painel, funcionando entre aspas, né? E aí teve que trocar tudo e trazer uma coisa ineficiente, até porque atrapalha o ritmo do trabalhador no dia a dia lá. Que mais?
prazo de garantia, né, que eu falei para vocês, o histórico da marca que conta, né, fazendo um resumo aí. Então, pegar luxímetro para medir no local, com o mesmo luxímetro você consegue ver se ela perde o fluxo luminoso com o tempo, prazo de garantia, histórico da marca e ver também fator de potência e, em alguns casos, steps macadam, tá? Então, para quem não sabe, steps, quanto mais steps, menos qualidade tem o LED com relação à reprodução de cor, e quanto menos, maior a qualidade, tá? É considerado uma qualidade excelente já com 3 steps. 4 já ainda é bom. Quando começa de 5 para mais, você já começa a ver distorção de cor. Então, o que é o steps, Bruno? Muitos aqui devem ter passado por a experiência de você colocar spots jogando a luz para a parede, e aí você tem os fachos de luz. Em alguns casos, você vê uma bordinha esverdeada, rosada, azulada, roxeada, tá? Isso são variações que tem no steps. Tem uma elipse, tá? De cores, tem a ver com o espectro de cor, e dentro dessa elipse de cor você tem um fator, uma variação possível dessa questão do espectro de cor, tá? Então, e são muito próximos, tá? O verde com o roxo, e aí você tem essa margem de erro, tá? É isso que a palavra fugiu. Você tem uma margem de erro que o step ele está próximo, e aí às vezes dentro daquela elipse você tem um step só, é uma qualidade absurda, um LED absurdo. Nunca trabalhei com um step, muito raro, tá? Normalmente um LED já top de linha, já com 3 steps, de 3 a 5 a maioria que a gente trabalha no dia a dia, tá? Tem um bom custo-benefício. Então, para fazer uma conclusão aí para vocês, a indicação de bons produtos faz com que o seu trabalho ande junto e num nível ótimo de qualidade. Então, assim, você vai indicar bons produtos, junto com o seu trabalho bem executado, você vai ter um nível ótimo, excelente de qualidade, e o seu cliente vai perceber isso. Você, como eletricista, vai criando um histórico de bons projetos, de bons trabalhos, de boas instalações, de bom suporte ao seu cliente. Esse histórico vai te dando notoriedade e as indicações vão acontecendo com certeza. Para o vendedor da loja, ajuda bastante ter esse filtro, porque todos ganham tempo no atendimento e tem menos saque. O que eu quero dizer com isso? Então, quando você tem a listinha que você vai fazer para o seu cliente lá comprar, você sendo mais específico naquele exemplo que eu dei, né? Compra 10 luminárias 30x30 e 20 lâmpadas bulbo de 9 watts. Se eu coloco lá, eu quero 10 luminárias 30x30, 24 watts, 3000K, você coloca a marca, e aí você coloca embutir, sobrepor, tantos lumens, e aí você pode também pôr, eu quero com placa, então não é painel, tá? Não, o meu é placa, não é painel, porque tal. Então, na lâmpada a mesma coisa, eu quero 2 anos de garantia, você vai dando um crivo de qualidade, as opções diminuem, você vai ficar entre 2 ou 3 no máximo ali, aí você faz essa opção de escolha. Porque não dá para eu comparar uma luminária 30x30 com placa de LED, uma coisa mais avançada, e aí eu tenho um painel do lado, é outro produto. E aí, dentro desses 2 produtos, tem várias qualidades, tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco a questão de qualidade da luminária, macetes que você mesmo sem conhecer muito sobre o produto, com a embalagem, com a conversa com o vendedor, caçando na internet sobre a empresa, você consegue, com esses modos de relacionamento do dia a dia, e com a sua vivência com o seu histórico, tá? A experiência traz aí um outro nível de jogo, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Convido vocês aí a se inscreverem aqui no Luz Decoração YouTube, se inscreva no canal, dê sugestões aí para trazer próximos vídeos aí para vocês, tá bom? Amanhã, quinta-feira, amanhã estou aqui na telinha de novo, 7h40 da manhã. O tema vai ser como ter depoimento do meu cliente. Eu vou falar sobre a importância
do depoimento, que é chamado aí um gatilho de prova social. Você vai mostrar uma prova, o testemunho que o seu cliente dá uma chancela. Ó, o Bruno é eletricista, o Edinaldo, o Miguel Arcanjo, o Ronald, os caras são foda. Eu indico ele, então ele vai contar com a linguagem dele, que muitas vezes comunica melhor cliente para cliente do que nós prestando serviço, nós, prestadores, vendedores aqui. Tá bom? Espero que tenha gostado. Amanhã, 7h40, tem mais.